Depende privacidade pra quem, porque eu posso ter minha privacidade pra vocês, agora as organizações são responsáveis pelas empresas de mídia digital, eles têm todos os nossos dados, eles têm acesso a isso. Exatamente por isso que eu acho que mesmo as contas privadas não têm tanta privacidade, porque a gente sabe que as empresas maiores têm acesso a todas as nossas informações. Mas, então, quem tem conhecimento na área, quem tem um conhecimento avançado na área de tecnologia, que quiser Invadir a qualquer momento. hackear as contas, bastante hackeio. Eu acho que a gente acha que está protegido com uma senha e com o user, quando na verdade a gente não está. Porque o que a gente vê hoje em dia aí é todo mundo sendo invadido. Tudo que é conta, tudo que é... exatamente. Porque uma coisa é um hacker entrar na sua conta de uma rede social, outra coisa é invadir o sistema de uma empresa multinacional para hackear tudo Conta lá de dentro. Como já aconteceu no Facebook, que invadiram a rede deles e pegaram informações de milhares de usuários. Então, ninguém está seguro. No grupo de uma amiga minha, perdeu o CPF dela. É isso, eu acho que As informações são muito soltas. se alguém que tem muito acesso a esse tipo de tecnologia que quiser saber o que eu fiz semana passada inteira, ele vai descobrir, entende? Porque a gente está sendo vigiado em todo lugar que a gente vai. E também... Isso aqui, alguém deve estar vendo, vem aí. E também a gente não tem ideia de como nossos dados estão sendo armazenados. A gente às vezes se cadastrou em alguma coisa há anos atrás, mas a gente não sabe até onde esses dados estão atualmente. Me ligaram da Claro para pedir para eu confirmar meus dados, sendo que eu nunca tinha feito nenhum tipo de cadastro com a Claro. Ela me perguntou minha operadora e se eu estava satisfeito, eu falei que sim, e ela continuou insistindo, falando que era para eu confirmar meus dados, sendo que dados que eu dei para eles, entende? Eles têm acesso a muita coisa, entende? Recebeu e-mail com cobrança falando, olha, você que está atrasado, pague 50% da sua fatura. E parecia oficial, era pelo e-mail deles. E eles tinham o seu CPF, eles tinham o seu nome, seu endereço e tudo. E aí depois a NET falou que foi um hacker que entrou no servidor deles e pegou o dado de todo mundo. Então, o hacker conseguia acesso à sua câmera do notebook e à do celular. Então, possivelmente, hackearam sua conta do notebook. Tem muita gente que se troca com o notebook aberto e tem gente que tem acesso à sua câmera, porque é o hack mais simples esse. E aí, às vezes, você não precisa nem quebrar a senha, nem nada, porque você posta tudo no Instagram. Você coloca a sua localização, você coloca o que você fez. E se uma pessoa quiser ligar para os seus pais e dizer que está com você e você estiver no meio do chão do seu celular, eles podem saber disso, podem usar essa informação. Não existe privacidade no ponto que você vê situações em que vazam informações, vazam imagens, vazam áudios. E se você for analisar, nem a senha do seu próprio computador é seguro. Então, se a gente for analisar uma sociedade que partilha de ilusões, utopias, que muitas das vezes tiram fotos que não são reais, eu acho muito gratificante a gente parar para pensar que privacidade não existe no mundo digital. Não, eu acho que não existe, porque todo mundo expõe sua vida pessoal muito lá e é um tanto que é errado. Expõe seus dados pessoais também. Eu acho que também não existe, porque tem a questão também da mulher, que ela confia muito no seu parceiro, e aí ela manda os nudes, né, pra ele, por confiança, e ele trai a confiança dela e acaba compartilhando para outras pessoas e vazando esse nude dela. E por isso que eu acho que não existe, tem muita exposição das pessoas. Você se importa com sua privacidade. Todo mundo se importa e cuida. Até mesmo a ONU reconhece desde 1948 que a privacidade é um direito humano universal. Porém, ainda assim, nossas vidas privadas nunca estiveram tão expostas quanto atualmente. Percebe-se que, na vida pessoal, temos cuidado com nossa privacidade. Você repara que sempre fecha a cortina do seu apartamento com medo de ser observado e que sempre tranca a porta do banheiro, ou até mesmo que fica incomodado quando alguém sentado ao seu lado no ônibus começa a ler suas mensagens. Mas por algum motivo esse medo de ser observado simplesmente desaparece quando estamos no ambiente online. Atualmente, quase toda a população tem internet dentro de suas casas,
Hoje, os aparelhos conectados eles estão espalhados em todos os lugares, e não só nos computadores de mesa, mas também nas chamadas televisões e nos relógios, que atualmente até possuem microfones e câmeras. A rede de internet ela já existe há muito tempo e trouxe muitos benefícios para a interação do ser humano, mas o grande sucesso não se deu apenas pelo simples e fácil acesso à informação, mas foi pelo surgimento das chamadas redes sociais. Nunca se movimentou tantos dados na história como depois do surgimento das redes sociais. Devido a essa interação, um grande banco de dados acumula um número quase infinito de dados de diversas pessoas, como o meu e seu. A facilidade trazida pela internet está proporcionalmente relacionada aos perigos que a mesma nos traz. Para registrar um e-mail, por exemplo, ou realizar um cadastro em diversos sites, sempre temos que cadastrar algum tipo de informação pessoal, como, por exemplo, o CPF, o RG, e nem sempre temos a garantia de que nossos dados estão guardados de uma forma segura. A questão que o trabalho busca tratar é justamente a importância da privacidade na internet, pois é um tema que vem sendo muito discutido atualmente, devido a diversos acontecimentos recentes. Essa pesquisa ela consiste na apuração do assunto privacidade na internet, apresentando, claro, situações em que esse direito universal ele não foi respeitado, a partir do levantamento de dados, assim atingindo um maior entendimento sobre o assunto. Se pararmos para analisar, estamos sendo observados a cada instante. E isso nos traz a preocupação de o que está acontecendo por trás dessa vigilância. E a vida online ela influencia diretamente a offline. E o maior desafio está em encontrar um ponto de equilíbrio entre a exposição e a privacidade. Olá, pessoal. Em primeiro lugar, é importante a gente dizer que a privacidade, ela por muito tempo foi encarada, vinculada a um direito ao isolamento. O direito que a pessoa tem de se isolar no seu reduto familiar, no reduto das pessoas que lhe são íntimas. No entanto, atualmente, o direito à privacidade passou por um processo de transformação do seu conceito, porque ele deixou de ser considerado apenas o direito de estar só, a ideia de isolamento, e passou a ser considerado como um direito à autodeterminação informativa. Que direito é esse? É o direito de que a pessoa tem de controlar suas próprias informações, as informações que lhe dizem respeito. E aí, com o desenvolvimento tecnológico nas áreas da informação e da comunicação, é que a privacidade tomou um outro rumo. Não que a privacidade não seja mais considerada como um direito ao isolamento também, mas que não pode mais ser restrita apenas a esse direito. Porque, como eu falei, com esse desenvolvimento tecnológico nas áreas de informação e comunicação, a privacidade necessitou de maior proteção. No que se refere à internet, no Brasil, somente em 2014 é que o Brasil promulgou uma lei de proteção dos usuários da internet, que é o chamado Marco Civil da Internet. Essa lei veio para fixar os direitos e deveres dos usuários da internet, privilegiando a liberdade de expressão, mas também o direito à privacidade. Agora que você entende o que o direito tem a dizer sobre a privacidade na internet e sua importância, vamos discutir os problemas mais comuns que cercam sua privacidade online atualmente. O rastreamento, a vigilância e o roubo são um dos principais problemas que mais afetam a privacidade das pessoas online. Vocês devem conhecer Mark Zuckerberg, o criador do Facebook. Em junho de 2016, Mark Zuckerberg tirou uma foto para uma campanha do Insta, onde dava para perceber que o criador do Facebook tem uma fita adesiva tampando seu microfone e sua câmera. Isso mesmo, ele tem medo de ser grampeado. Se até mesmo Mark Zuckerberg, que vive nesse mundo digital, tem medo de ter sua privacidade exposta, imagine nós, que não sabemos o que há por trás disso. No Brasil, um dos tipos mais famosos de violação da privacidade são os vazamentos de fotos íntimas, conhecido popularmente como nudes. O termo nude, que significa sem roupa ou pelado, ganhou popularidade no Brasil nos últimos tempos, e a prática que, embora sempre existiu, tomou grande expansão, baseada na confiança que o remetente tem ao seu destinário. A expressão mandar nudes é usada para impedir a alguém fotografias ou vídeos pessoais de cunho sexual, por meio de diversas formas de comunicação, principalmente por WhatsApp e Facebook.
As maiores vítimas do vazamento de fotos íntimas na internet são as mulheres. Em 2016, foram constatados que 300 pessoas tiveram suas fotos íntimas vazadas, e destas, 202 eram mulheres. Mulheres também são maioria nos pedidos de ajuda por cyberbullying, cerca de 67%. O meio que mais sofre com essa exposição são os famosos. Dentre eles, podemos relembrar casos que mais sofreram repercussão na mídia, e os principais são mulheres. A atriz da Rede Globo, Paula Oliveira, de 35 anos, foi vítima de um crime virtual dentro do próprio ambiente de trabalho. Ela teve uma sequência de fotos em que aparece seminuas vazadas nas redes sociais. A atriz publicou um relato em seu Instagram sobre o vazamento das imagens que foram feitas enquanto ela gravava e sua indignação a respeito. Scarlett Johansson teve seu computador invadido por um hacker e suas fotos foram para muitos lugares. O caso aconteceu em 2011 e o invasor foi identificado e hoje cumpre pena. Em maio de 2012, 36 fotos íntimas da atriz Carolina Dickmann foram divulgadas na internet, causando uma enorme repercussão no país e muito constrangimento à artista. Os criminosos exigiram de Carolina R$10 mil para que não fossem publicadas as fotos. A polícia descartou a hipótese de que as fotos terem sido copiadas de uma máquina fotográfica da atriz que estava no concerto. Na verdade, a caixa de e-mail de Carolina Dickmann havia sido violada por hackers. Por causa desse evento, foi criada a Lei Carolina Dickmann, que considera crimes uma série de condutas no ambiente digital e estabelece punições para o infrator. 9 dias após o caso vir à tona, Carolina Dickmann aceitou conversar com Patrícia Poeta. Pior para mim foi ter sido roubada desse jeito, assim. Pior foi uma pessoa tentar tirar dinheiro de mim com informação que ela não tem direito. Ele não tem direito sobre essas informações, não é dele, é meu. Ele roubou a minha intimidade, a minha privacidade e me cobrou por isso. É muito absurdo. Isso para mim foi o que mais me revoltou. O pós, assim, ver as minhas fotos na internet, né, ver as pessoas, isso era totalmente secundário nesse momento. No mundo do entretenimento, existem vários filmes e séries que abordam o tema da privacidade na internet. No filme Ferrugem, com direção de Ali Muritiba, assim como a maioria dos jovens, a jovem Tati ama compartilhar sua vida nas redes sociais e registrar todos os seus momentos. Porém, após perder o inesperável celular, ela se vê vítima da criminosa divulgação e de seus registros íntimos no grupo de WhatsApp da turma do colégio, o que gera terríveis consequências para a mesma. Diante disso, ela precisa amadurecer e lidar com as consequências, depois que algo que ela não queria que vazasse veio à tona. O que era aquilo? Não era nada, não. Aí, mina, tá famosa, hein? E aí, guria? Beleza? Tati, meu, fudeu. Vem cá. Bom, esse peixe aqui a gente descobriu que... É a piranha esse aí, Dani? Não, normal, essa daí é a selfie da Tati, não tá vendo? Fica quieto, alemão, meu Deus! A divulgação de fotos, vídeos e outros materiais com teor sexual sem o consentimento do dono pode ser interpretada pela justiça como crime, de acordo com várias leis. Apesar do número de vazamentos de fotos íntimas ter diminuído, ainda assim no Brasil o número é absurdo, de acordo com o relatório da Safernet Brasil. O Marco Civil da Internet, gente, ele privilegiou muito a liberdade de expressão. Não que ele não tenha protegido o direito à privacidade. No entanto, o Marco Civil da Internet, a meu ver, ele pecou um pouco no que diz respeito à privacidade. Porque o Marco Civil diz que somente pode ser retirado conteúdo da internet por autorização judicial. A lei, ela só dispensa a autorização judicial nos casos de vídeos de nudez, de pornografia. Nesses casos é que o titular pode solicitar a retirada do ar sem autorização judicial. Ou seja, nesse ponto, eu entendo que a lei do Marco Civil pecou um pouco. Por quê? Porque existem diversas outras situações que a pessoa é prejudicada, precisa ingressar com uma ação judicial para retirada dessas informações, né? Toda vez que a privacidade da pessoa for violada. Então, assim, isso dificulta um pouco, a meu ver, a proteção da privacidade.
Podemos citar também o livro 1984, de George Orwell, que, para quem não sabe, serviu de inspiração para o Big Brother Brasil, um programa de reality show muito assistido no Brasil. Winston vivia numa cidade que em algum dia já fora chamada de Londres, e é onde fica o centro do governo e que tem como líder o Big Brother, que, como o livro diz, aquele que zela por ti. Ninguém sabia se esse Big Brother existia ou não, mas o que significa era que o governo sempre estará observando ou zelando por você durante todas as suas 24 horas diárias. E para fazer isso, eles usam as chamadas teletelas, que são TVs que também filmam as outras pessoas. E elas ficam tanto em lugares públicos como em locais privados, como a sua casa, por exemplo. E como o governo é extremamente autoritário, isso na verdade significa que ele está tirando toda a sua liberdade e usando isso como uma forma de intimidação para todos. Assim como outras invenções, a internet ela revolucionou a maneira de como vivemos. Agora eu irei apresentar pontos positivos e negativos da internet. Os pontos positivos da internet são aqueles benefícios que elas podem nos trazer, como o acesso fácil e rápido às informações, a interação com as pessoas à distância, a comunicação em tempo real, o entretenimento em diversos níveis, a globalização do comércio, a globalização da comunicação, a liberdade nos meios de mídia. Agora, os pontos negativos da internet são a insegurança de informações, o aumento no número de informações falsas, a redução do contato humano real, o surgimento de diversos crimes virtuais, a perca da cultura escrita e verbal e sensorial, pornografia sem restrições e o sedentarismo podem ser fatos negativos da internet. Como visto anteriormente, as redes sociais são um dos motivos mais frequentes de utilizarmos a internet, seja pelo celular, pelo tablet, computador e entre outros. Por conta do crescimento de sites como, por exemplo, o Facebook, o Twitter e o Instagram, criminosos virtuais eles usam esses lugares para encontrar novas vítimas, a fim de atacá-las, e se dá por meio de vírus, do pinche e também do cyberbullying, onde eles coletam informações pessoais. Mas afinal, tem como se manter menos vulnerável a essa violação? Sim, algumas dicas como instalar um antivírus e manter seu computador ou celular sempre atualizado é um dos principais mecanismos de defesa para os vírus e códigos maliciosos que possam circular na internet. Configurar as opções de privacidade das suas redes sociais para que fiquem sempre visíveis apenas a quem você conhece. Nunca preencha formulários que prometem prêmios ou dinheiro em troca das suas informações. Também não siga pessoas desconhecidas e nem aceite ninguém desconhecido. Assim você evitará ao máximo de receber mensagens que deixarão a sua privacidade vulnerável. Use sempre senhas seguras com combinações de letras maiúsculas e minúsculas e também com números. E esses são alguns conselhos para prevenir riscos nas suas redes sociais. Utilize a internet com segurança. Muito obrigada!